Os destaques desta edição. TRE confirma a eleição suplementar para 6 e 27 de agosto. Governo do Estado e Prefeitura vão retomar ação conjunta. Duplicação da M70 até o Areaú estará concluída até setembro. Defesa Civil coloca Manaus em alerta contra enchente. Dia D de vacinação contra a gripe mobiliza em Manaus mais de 4.000 pessoas para atendimento em mais de 900 postos. Ciberataques em larga escala atingem empresas no mundo e afetam o Brasil. Pânico no PT. Palocci contrata advogado para fazer delação. Se Ike não pagar fiança de 56 milhões em 3 dias, voltará a ser preso. E no Santuário de Fátima, Papa pede fim das guerras que dilaceram o mundo. IML não registrou nenhuma morte por violência durante a noite e madrugada. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Depois do início de noite chuvosa, o Climatempo está prevendo para hoje mais 18 milímetros. Diz que essa probabilidade é de 80%. A temperatura aqui é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade e terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é sábado, 13 de maio de 2017. O 13 de maio, por tratar-se do 133º dia do ano, é considerado pelas ordens secretas, esotéricas, filosóficas e místicas como sendo uma proporção áurea do ano. Faltam 232 dias para acabar 2017. É dia de Nossa Senhora de Fátima. Comemoramos o dia do automóvel, dia da estrada de rodagem, dia do zootecnista e o dia da fraternidade brasileira. O Rio Negro subiu mais 3 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 68 centímetros. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1809. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é fundada a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, predecessora da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. 1888. Sanção da Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. 1917, 3 crianças pastorinhos declaram ter visto uma aparição da Virgem Maria sobre uma azinheira na cova de Ilha, perto de Fátima, em Portugal. 1926, foi inaugurada a ponte Hercílio Luz, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. 1950, foi criada o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. 1981, Papa João Paulo II sofre um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ainda em 2007, o Papa Bento XVI inaugurava a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe em Aparecida, no último dia de sua visita aqui ao Brasil. 2017, o Papa Francisco viaja para Portugal para celebrar o centenário das aparições de Fátima no Santuário de Fátima, em Fátima. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. A abolição da escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a proclamação da independência em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após 6 dias de votações e debates no Congresso, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país. Dia que os adeptos de Umbanda homenageiam as entidades denominadas Pretos Velhos. Eu vou conversar com o Roberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade e hoje participa das comemorações lá pelas bandas da Praça 14. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, hoje vamos participar sim das comemorações. Nossa Senhora de Fátima, hoje o bairro Praça 14 está em festa, bem como todos os devotos de Nossa Senhora de Fátima também, não, Paulo? Hoje em Portugal também é uma festa, não, Paulo? Sem dúvida alguma. Daqui a pouco o Papa vai canonizar os pastorinhos. Daqui a pouco teremos detalhes aqui no Jornal da Manhã. Hoje, dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, meu caro Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, hoje é libertação dos escravos, né? Se alguns anos atrás aí, se ainda tivesse essa lei, eu estaria no chicote, mas graças à princesa Isabel, não, Paulo, estamos aí firmes e fortes aí, já estou até aqui no Jornal da Manhã, junto com o meu competente chefe Paulo Guerra. Tá bom, Pellegrini, hoje a lei da gorjeta entra em vigor e divide opiniões de funcionários. Entra em vigor a famosa caixinha na folha de pagamento de garçons e outros trabalhadores. A chamada lei da gorjeta passa a valer em todo o Brasil hoje,
60 dias após ter sido sancionada pelo presidente Michel Temer. Ela regulamenta a cobrança e a divisão de gorjetas em restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, segundo o texto da lei. Para o cliente nada vai mudar, é bom lembrar isso a você, peregrino, e aos ouvintes. O pagamento continua opcional. Vamos esperar que as empresas, donos de restaurantes, conheci inclusive um que pegava os 10% e não repassava ao garçom, peregrino. Pois é, Paulo, né? Como tem esse tipo de situação, cobra na nota, né? Os 10% e depois não passava os garçons. Eu lembro dessa situação também, Paulo, muita gente também gosta de dar ali pro seu garçom, e principalmente a quem já frequenta, né, um restaurante há muito tempo. O meu é o mais simplesinho aí. Você deve gostar do Canto da Peixada, né, Paulo? Um abraço para toda a moçada lá, que inclusive já está trabalhando essa hora por lá, e sempre que aparece por lá, a gente tem que deixar um negocinho, não, Paulo? É verdade, Peregrine, é verdade. Peregrine e IML sem trabalho durante a noite e madrugada, felizmente, né, para o pessoal do IML. Felizmente, Paulo, felizmente. Eu conversava com os profissionais do Instituto Médico Legal. Hoje quem está de plantão na permanência é o nosso querido Jefferson, que está lá, me passava o livro preto hoje pela manhã. Tranquilo, Paulo, nenhuma morte por violência. O Instituto Médico foi chamado ao bairro Terra Nova, a morte de um rapaz, mas foi morte natural, Paulo. Ele foi resgatado, foi transportado pelo IML durante essa madrugada, mas nenhuma morte por violência. Isso porque, Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança desencadeou ontem em meio à chuva, e nós acompanhamos, viu, Paulo? Ontem às 18h30, aproximadamente na hora do temporal mesmo, secretário Sérgio Fontes, coronel Davi Brandão, comandante-geral da Polícia Militar, anunciavam essa grande operação que está aí nas ruas da cidade desde as 18 horas de ontem, que conta com bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Detran e outros órgãos, Paulo. Pois é, a operação começou após as 18 horas, com as equipes deslocadas para as zonas norte, leste, sul, centro-sul e centro-oeste. Um efetivo de 40 fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos deu apoio à operação com blitz nos dois sentidos da Avenida André Araújo, em frente ao CICC, para fiscalizar veículos de serviço de transporte como táxi, mototáxi e executivos, Peregrini. Pois é, Paulo, né? Logo no começo a operação estava marcada para começar a partir da Praça da Polícia, a Praça Eleodoro Balbi, no centro da cidade, mas devido à chuva foi transferida para o CICC. Nós estivemos presentes lá na praça também, Paulo, e para acompanhar todo esse tipo de situação, né, Paulo? As operações, os órgãos estiveram nas ruas e tá aí, nós amanhecemos aí sem nenhum homicídio a registrar durante a noite e madrugada. Nós tivemos um acidente, Paulo, por volta de 4h50 na Efigênio Salles, naquela curva ali próximo ao motel de quem vai para o Amazonas Shopping, Paulo, aquela famosa curva ali onde já teve vários acidentes, uma pessoa passou direto com o carro lá. Mas entrou no motel, Peregrini? Não, Paulo, não chegou. Tem aquela curvinha ali, né, Paulo? Aquela curva onde já tem ali 3 postos ali torado no meio ali devido ao acidente. Naquele mesmo local, o homem perdeu o controle do veículo e passou direto para a mata. Pois é, o motel, como bem sabe o Peregrini, é o Lebaron, não é, Peregrini? É o Lebaron, que inclusive está reformado, Paulo. O negócio tá de primeira lá. Tá bom. Tá bom, Peregrini, daqui a pouco você vai voltar contando tudo o que aconteceu na noite de madrugada. Ontem, no início da noite, tivemos muita chuva na cidade, causando alguns problemas pontuais, não é, Peregrini? Então, Paulo, principalmente na zona norte e na zona leste. Você tem uma ideia? A Avenida Camapuã, nas proximidades do Terminal 4, o trânsito ficou inclusive interditado por volta de 18 horas aproximadamente. Naquele momento a gente já participava na programação da difusora e passava essa notícia, Paulo. Tá bom, Peregrini, bom dia para ti mais uma vez e bom trabalho e até daqui a pouco. Daqui a pouco vamos voltar, Paulo, com essas e outras informações dentro do nosso boletim policial. Nós tivemos aí uma noite de madrugada tranquila, sim, mas nós temos sim muito a dizer daqui a pouco de ocorrências policiais. Estamos aí nas ruas da cidade, a qualquer momento podemos voltar com mais informações, Paulo.
5h56 em Manaus. A Defesa Civil colocou ontem Manaus na calha do Rio Negro em situação de alerta por conta da enchente. A análise foi feita pelo órgão por meio do Centro de Monitoramento e Alerta CEMOA, com base nos dados do monitoramento hidrológico da Agência Nacional das Águas, ANA, que registrou 28 metros 70 centímetros, que é a cota de alerta para a capital, faltando 30 centímetros para atingir a cota de emergência. Festas em homenagem às mães movimentam a cidade de Iranduba e o distrito de Cacaupireira neste sábado. J-Rai. 2 festas em homenagem ao Dia das Mães vão ser realizadas na tarde de hoje pela Prefeitura de Iranduba e pela Câmara de Vereadores, com a parceria de empresários do município. Às 16 horas, a festa será em Cacaupireira, no ginásio Desembargador Osana Florencio de Menezes, da Escola Senador João Bosco Ramos de Lima. Às 17 horas, será a vez de as mães aqui da sede do município serem homenageadas no ginásio Josué Araújo de Almeida. Na entrada dos 2 locais, as participantes receberão cartelas para concorrerem no bingo a um televisor, um fogão e uma geladeira, além de outros prêmios que serão sorteados durante a festa. O prefeito Francisco Gomes gravou um vídeo convidando para o evento e homenageando as mães. Quero convidar vocês para participar da festa das mães. Eu estou fazendo essa festa com todo carinho, com todo esforço. É um dia muito importante na vida de todo cidadão, principalmente na minha também, que a minha já foi embora, mas assim mesmo eu continuo lembrando dela. Então eu convido todas as mães a participar dessa festa. Essa festa é de vocês, mãe querida do nosso Iranduba. E hoje é dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Aqui em Iranduba, o atendimento ao público começa às 8 horas da manhã nas unidades básicas de saúde aqui da cidade, no quilômetro 6, em Cacaupireira, no Alto de Nazaré e em Paricatuba. E logo mais às 10 horas da manhã será feita a abertura oficial da campanha na unidade básica de saúde Dr. Lourenço Borg, com autoridades locais e do estado. De acordo com o enfermeiro Alex Sandro Carbajal, da equipe da Secretaria Municipal de Saúde, nas demais UBSs da Zona Rural de Iranduba, a vacinação contra a gripe já vem sendo realizada e vai prosseguir até o dia 26 de maio. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 6h04 em Manaus. O Real oferece atendimento jurídico para a população de baixa renda neste sábado. Fabrício Nascimento. A Universidade do Estado do Amazonas realiza neste sábado, dia 13 de maio, uma ação de atendimento jurídico solidário. Professores e acadêmicos de Direito da Escola Superior de Ciências Sociais realizarão atendimentos de orientação jurídica nas áreas de família, consumidor, previdenciária e penal. O Núcleo de Prática Jurídica também estará elaborando termos de acordos extrajudiciais para dissolução de união estável e divórcio. Os atendimentos serão realizados das 8 às 12 horas, na Igreja Santo Antônio do Amazonas, localizada na Rua Vila Amazonas, Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. Os interessados nos atendimentos devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento e nascimento dos filhos, além de outros documentos que poderão ser posteriormente solicitados. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h05 em Manaus. As agências da Caixa Econômica Federal, Edson Melo e ouvintes, abrem neste sábado entre 9 e 15 horas para atendimento exclusivo aos trabalhadores que pretendem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Além dos saques, os clientes podem ir às agências neste sábado para tirar dúvidas, emitir senha do cartão cidadão e regularizar seus cadastros. Não é preciso estar dentro do calendário do mês de abril para comparecer à agência. As agências abrem às 9 horas e o que corresponde às 8 horas em Manaus. 6h06.
Para comemorar o Dia das Mães, a Polícia Militar do Amazonas promove neste domingo de 8 às 9:30 da manhã na Feira do Artesanato, aqui na Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus, no sítio histórico, uma tocata em homenagem às mães. O evento musical contará com a participação da banda de música da Polícia Militar do Amazonas. No repertório vão constar diversos ritmos musicais alusivos à data comemorativa. Na ocasião haverá ainda distribuição de flores que será feita por policiais militares. A Orquestra Barroca do Amazonas, OAB, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizará no próximo sábado, portanto hoje, o primeiro concerto da temporada de 2017 do projeto Formação de Plateia, desenvolvido em parceria com a Academia Amazonense de Letras. O concerto de hoje é gratuito e vai acontecer a partir das 18 horas na sede da Academia Amazonense de Letras, na Ramos Ferreira, no centro de Manaus. O tema de apresentação será sonata, suíte e concerto. A ideia é explicar ao público o que significam esses gêneros e proporcionar uma apreciação informada sobre a música. O Festival Amazonas de Ópera, que chega à sua 20ª edição com uma homenagem cultural de muito sucesso, com formação de mão de obra artística local de primeira linha, apresenta em sua programação neste domingo o já tradicional concerto do Dia das Mães, intitulado O Violão de Djavan, às 11 horas, no Teatro Amazonas, executado pela Orquestra de Violões do Amazonas. A Companhia de Gás do Amazonas inicia a partir deste sábado a interligação da rede de gás natural canalizada a condomínios, hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos no Conjunto Vieira Alves, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. A etapa do projeto consiste na implantação de pequenos ramais e conversão de equipamentos para o consumo de estabelecimentos comerciais e residenciais. 26 já optaram pelo gás natural. Em 2016, a Cigás executou a construção de aproximadamente 4 quilômetros de dutos nas regiões do Vieira Alves e trecho da Avenida Djalma Batista, com obras em horários de menor movimentação comercial. Esta nova etapa consiste na ligação da rede canalizada para o interior dos estabelecimentos. O governo anuncia repasse de verba para auxílio a imigrantes venezuelanos aqui em Manaus. Fabrício Nascimento. O governo do estado do Amazonas vai liberar recursos da ordem de R$300 mil para ajudar a minimizar os problemas enfrentados pelos imigrantes venezuelanos recém-chegados a Manaus. O governador Davi Almeida ressaltou que o estado possui um fundo financeiro com aporte de cerca de R$900 mil, de onde sairá o recurso. O valor que será repassado é inicial e será aplicado a ajudar no refúgio dos imigrantes. Desde o ano passado, os refugiados são auxiliados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, com atendimentos à saúde, recepção e acompanhamento na rodoviária e doação de colchões e cobertores. Atualmente, grupos estão acampados nos arredores do viaduto que fica próximo à rodoviária de Manaus. A crise econômica e a falta de alimentos na Venezuela fizeram com que os indígenas nativos deixassem o país. Mais de 400 índios venezuelanos estão na capital amazonense. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. Agora 6h09 em Manaus. O Ministério Público Federal no Amazonas apresentou à Justiça 7 novas denúncias contra os envolvidos na Operação Maus Caminhos, que apura desvios de verba da saúde do estado. Um dos denunciados é o médico Muhammad Mustafa, que segue preso e à disposição da justiça. Nas ações, ele e mais 8 pessoas são acusadas de se beneficiarem de dispensa indevida de licitações em dezenas de situações diferentes. O ex-governador Amazonino Mendes, PDT, de 77 anos, foi submetido a um procedimento médico e está internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Segundo o boletim médico divulgado pela unidade, ele recupera-se bem. Amazonino passou por uma drenagem de abscesso perianeal feita pelo médico Raul Coutet. De acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, o abscesso geralmente é causado por infecção de glândulas no canal anal. A drenagem corrige uma secreção formada nesse abscesso. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o governador em exercício, Davi Almeida, anunciaram uma ação conjunta entre prefeitura e governo na tarde de ontem, após reunião no Centro Cultural Palácio Rio Branco, no Paço da Liberdade. Durante a conversa, o prefeito entregou um documento com 12 pontos ao governador em exercício para o trabalho, como a volta do subsídio do combustível do transporte coletivo, que, segundo ele, pode gerar uma futura diminuição do valor da passagem. Conforme o governador em exercício, Davi Almeida,
Para iniciar conversas sobre os pontos levantados pelo prefeito, uma reunião entre técnicos da prefeitura deve acontecer na segunda-feira. Entre elas, uma possível volta do subsídio do combustível do transporte coletivo, segundo Almeida. O prefeito afirmou que o mais importante na reunião é a volta da relação entre prefeitura e governo, que, segundo ele, havia sido rompida no mandato anterior ao de Almeida. O prefeito e o governador anunciaram que na próxima segunda-feira iniciará uma frente de obras para a Avenida das Flores, com a presença de Arthur Neto às 10 horas. Após a reunião, o prefeito também fez um convite para Davi Almeida comparecer às obras que a prefeitura fizer futuramente. As obras de duplicação de 78,14 quilômetros da rodovia M70, a estrada que liga Iranduba a Manacapuru, e da Avenida das Flores serão retomadas a partir da próxima semana. O anúncio foi feito pelo governador Davi Almeida no final da manhã desta sexta-feira. De acordo com ele, a previsão é que até setembro, tanto a avenida quanto a duplicação da estrada até a ponte do Rio Ariaú, próximo do quilômetro 60, sejam concluídas. Davi também anunciou que no mesmo dia dará início às obras de recuperação de um trecho de 400 metros da rua Magalhães Barata, bairro Crespo. Essas obras fazem parte do pacote de obras de infraestrutura anunciados pelo governo do estado no último mês, da ordem de 1,675 bilhão, e que estamos dando celeridade em sua execução, afirmou o governador. A obra da duplicação da estrada recebe um investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Proinest e Tesouro Nacional. A obra está orçada em 279.642.517 R$517,36 e tem como prazo de conclusão junho de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, definiu os dias 6 e 27 de agosto para a realização do primeiro e segundo turnos, respectivamente, da eleição para novo governador do estado. As datas foram decididas em votação pelo Pleno do TRE nesta sexta-feira. Os dias para a realização do pleito foram propostos em reunião do diretor-geral do TRE Amazonas, Messias Andrade, com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no início desta semana. As datas foram colocadas para votação e a Corte concordou por unanimidade em manter os dias pré-estabelecidos. As convenções partidárias deverão ocorrer entre os dias 12 e 16 de junho. O registro de candidaturas deverá ser feito até o dia 19. O julgamento de impugnação de candidaturas será dia 13 de julho. A diplomação deverá ocorrer no dia 15 de setembro. Em caso de segundo turno, ela será no dia 11 de outubro. No dia 10 de julho terá início a veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e que se encerra no dia 3 de agosto. 27 de julho será o último dia para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral dentro do seu domicílio eleitoral. Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde está mobilizada para o dia D de mobilização nacional, hoje, como parte da 19ª campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui em Manaus. Segundo o secretário municipal de saúde, Homero de Miranda Leão Neto, nesta data estarão disponíveis 959 postos de vacinação no município, com um total de 4,5 mil pessoas trabalhando para atingir a meta de 90% da vacinação na campanha. Todas as nossas UBS que têm sala de vacinação, são mais de 180, estarão recebendo as pessoas. Além do que, temos as UBS de horário estendido, que funcionam no sábado e até às 21 horas de todos os dias. E também estarão recebendo a população para a vacina. E dia 13 teremos o dia D da vacinação, aí sim toda a nossa estrutura nas ruas, a exemplo do que acontece nas vacinações contra pólio e aquelas que as pessoas já conhecem. Está nos supermercados, nas escolas, onde precisar, para se aproximar mais da população e ampliar a cobertura vacinal. Neste sábado, toda a nossa estrutura estará nas ruas atendendo em escolas, supermercados, entre outros. Nesta campanha, além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinados os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, aldeados e assistidos pela CESAI, as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos de idade, 4 anos e 11 meses e 29 dias, as gestantes puérperas até 45 dias após o parto, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 e 21 anos, sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. A vacina contra a influenza é trivalente, com
constituída por vírus inativados, fracionados e purificados. Portanto, não contém vírus vivos e não causa doença. É contraindicada para pessoas com alergia grave ao ovo de galinha e para aqueles que já apresentaram reação anafilática a doses anteriores. O agendamento da vacinação do grupo prioritário impossibilitado de locomoção é feita pelo telefone 0800, atenção, 0800 280 8280, 0800 280 8280. Começou no dia 17 de abril e vai até o dia 19 deste mês. Porém, o atendimento de vacinação dos acamados acontecerá no período de 15 a 26 de maio. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começar, Edson Melo, falando das ocorrências que chegaram até o pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, foi no bairro Santo Agostinho. Ele apanhou a murros, chutes, socos e pontapés em uma briga em um bar localizado lá no Santo Agostinho. As informações dão conta de que os dois jogavam sinuca, houve um desentendimento e um agrediu o outro a pancadas com taco de sinuca. Por volta de 21h30, era a noite de ontem. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Por volta de 21h30, um homem dava entrada à vítima de atropelamento. Às 23h, o homem deu entrada à vítima de agressão física. E assim foi o plantão no pronto socorro João Lúcio. Devido às operações da Polícia Militar, a movimentação nos pronto socorros também foi das mais tranquilas durante toda a noite e madrugada. Pronto socorro Platão Araújo, também localizado na Avenida Grande Circular, no coração da zona leste da cidade. O homem deu entrada vítima de paulada na cabeça. As informações dão conta de que ele estava bebendo na companhia de um colega de copa. Era uma golada para cá, outro gole para ali, quando de repente houve um desentendimento e um deu-lhe uma paulada no pé do ouvido do outro. Ele até o momento tá lá, ele já até acordou, mas pergunto para ele: o que tu tem, onde foi? Tá todo besta. Depois de levar uma paulada no pé do ouvido, ele não sabe nem o nome dele, mas daqui a pouco ele vai se recuperar, é o que dizem as pessoas que estão lá com ele, lá no pronto-socorro Platão Araújo. Um serralheiro de 31 anos foi preso ontem. Ele estuprou a enteada de 14 anos. Tudo aconteceu no bairro Lagoa Azul, ali depois da barreira. Segundo a competente delegada, doutora Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a garota entregou uma carta para a diretora da escola onde estuda, contando a situação. Na carta, ela contava que o irmão e ela e o irmãozinho dela eram agredidas fisicamente pela mãe, pela desgraçada da mãe e pelo padrasto, com uma palmatória. Inclusive, ela dizia que levava 7 bolos. Ela começou a ser estuprada quando tinha 12 anos de idade e uma das vezes foi na frente do irmão. Ela também conta que a mãe sabia, ela contava para a mãe prometia providências, mas nunca contava. O bandidão foi preso e a mãe também vai responder liberdade por estar colaborando aí com o estupro de vulnerável. Para mim, na minha opinião, essa mãe é mais bandida do que o próprio estuprador. O estuprador é só um lixo. É só um animal lá que estuprou a garota de 14 anos. Mas a mãe da garota permitir tudo isso é um animal realmente, é um monte de lixo que merece estar na cadeia. Essa mãe aí lá amanhã, Dia das Mães,
todo mundo recebendo uma florzinha, essa daí merecia receber, mas eu sei o que é, né? Uma mãe desgraçada que colaborava com o estupro da própria filha, negócio de mãe pedacinho do céu, essa daí é um pedaço do capeta. Ela mora lá no bairro Lagoa Azul, a mãe desgraçada que colaborava com o estupro da própria filha. Vai, mãe do cão! Cleandro da Silva Coelho, 25 anos, e Gabriela Lima, de 20, foram presos nessa semana, suspeitos de assalto, né? Eles estavam assaltando e acabaram sendo presos aí graças à ação da polícia, que não está dando moleza. Secretário de Segurança Sérgio Fontes, secretário aliás, o comandante-geral da Polícia Militar também, Coronel Davi Brandão, continuam fazendo aí esse trabalho maravilhoso, esse trio aí, Coronel Walter Cruz, Coronel Brandão e o secretário de Segurança, Dr. Sérgio Fontes, realmente fazendo um grande trabalho na segurança do Estado. Falando em Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Detran iniciaram ontem à noite diversas operações em Manaus, registrando aí os índices fizeram um mapeamento, Paulo Guerra, ouvintes, dos pontos mais perigosos da cidade, e agora cerca de 500 servidores da polícia irão dando maior visibilidade aí da polícia, irão atuar nas ruas, proporcionando maior segurança à população. A operação foi lançada ontem e o secretário de Segurança e o comandante-geral da Polícia Militar, bem como a tropa, esteve presente, mesmo em meio à chuva. A operação foi desencadeada e o resultado é 0 de homicídio até o presente momento, desde o começo da operação. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje chegava a sede do Instituto Médico Legal, já atrasado, afoito, eu diria afoitíssimo. Chegava e encontrava o Jefferson na portaria, lá no balcão, na recepção do Instituto Médico Legal. E eu logo dizia, me passe o livro da capa preta. Quando abri, rapaz, estava tudo em branco, nenhum homicídio, nenhuma morte por acidente de trânsito ocorreu na noite e madrugada. As páginas do Capa Preta, na permanência de ontem para hoje, está em branco no Instituto Médico Legal. A pedra está vazia, criando teia de aranha. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h28 em Manaus. Loteria. O sorteio 1930 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 18 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio vai acontecer às 8 da noite de hoje, hora de Brasília, 7 horas Manaus, no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. E agora vamos aos números das loterias. A Lotomania concurso 1761, que acumulou 19 acertos e 5 apostas, cada uma recebe R$471,81. 18 acertos, 94 apostas ganhadoras, prêmio individualmente R$1.754,41. 17 acertos, 991 apostas, cada uma leva R$165,46. 16 acertos, 6.162 apostas, prêmio R$26,61. Para 15 acertos, 26.862 apostadores receberão este magnífico prêmio de R$6,10. Vamos aos números da Lotomania: 01, 06, 12, 15, 17,
20, 22, 29, 31, 36, 40, 41, 60, 61, 75, 78, 82, 88, 93, 94. 97. Vamos repetir os números da Lotomania. 01, 06, 12, 15, 17, 20, 22, 29, 31, 36, 41, 60, 61, 75, 78, 82, 88, 93 94. e 97. Aqui não voltou a acumular. A quadra saiu para 94 apostas, cada uma recebe R$7.495,14. O terno teve 7.637 apostas ganhadoras, o prêmio R$138,72. Nesse concurso, 4.381 daqui, nas dezenas sorteadas foram estas: 24, 40, 64, 67, 74, 24, 40, 64 67. e 74. E finalmente vamos a Loto Fácil concurso 1510, que saiu para 4 apostas, cada uma vai receber R$318.127,19. Os apostadores são de Cariacica, como sempre, no Espírito Santo, Itaituba, onde o pessoal acerta muito também no Pará, Teresina, no Piauí, e Niterói, no Rio de Janeiro. Com 14 acertos, 586 apostas ganhadoras, prêmio R$954,51. Para 13 acertos, 21.595, R$20 para cada um. Em 12 acertos, 235.256 apostas, prêmio R$8. Vamos às dezenas sorteadas da Loto Fácil neste concurso 1510. 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 22, e 24. 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19 22. e 24. 6h32 em Manaus. Esportes. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, puniu o volante Felipe Melo do Palmeiras com 6 jogos de suspensão por conta da participação dele na briga generalizada com os jogadores do Peñarol em partida realizada no último dia 26 de abril em Montevidéu, no Uruguai, pela 4ª rodada do Grupo 5 da Libertadores. E o volante também foi multado em $10.000. Emerson Sheik foi apresentado oficialmente pela Ponte Preta nesta sexta-feira. Principal contratação do clube nos últimos anos, o atacante mostrou entusiasmo com um novo desafio na carreira. Ele tem contrato até o mês de dezembro. O Chelsea conquistou o título do campeonato inglês ontem. A equipe venceu o West Bromwich Albion por 1-0 e chegou aos 87 pontos, 10 a mais que o vice-líder Tottenham, que possui apenas mais 3 jogos para fazer. Este é o 6º título do inglês da história do Chelsea. Os jogos de ontem que abriram a Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 0, América de Minas Gerais 0. Guarani 2, Brasil de Pelotas 0. Juventude 2, Luverdense 1. CRB venceu o Ceará por 1-0. E os jogos de hoje pela Série B. O Paysandu vai enfrentar no Mangueirão o Oeste. Criciúma e Santa Cruz. Boa e Vila Nova. ABC e Paraná. O Londrina vai jogar contra o Internacional. E hoje começa, Paulo, Brasileirão com o clássico Flamengo e Atlético Mineiro. Esse jogo começa às 16 horas. Últimas notícias. A Bovespa fechou em alta de 1,01% com 68.221,94 Este pontos. foi o 4º avanço do índice, que terminou a semana com valorização de 3,82%. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,63% e valia ontem 3,124. Com o resultado, a moeda norte-americana termina a semana com desvalorização de 1,61%. A Caixa Econômica Federal está abrindo neste sábado para pagamento exclusivo das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. As agências do estado da Bahia estarão abertas das 9 às 15 horas para atendimento exclusivo aos trabalhadores com direito a saque nas contas inativas Não do FGTS. só na Bahia, mas em todo o Brasil. E aqui abre às 8.
A inflação deve fechar o ano em cerca de 4%, segundo o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. A queda do índice deve ser acompanhada do declínio continuado da taxa básica de juros na economia, a Selic. Goldfein disse apostar na aprovação das reformas propostas pelo governo como fator de indução da recuperação econômica. O presidente do Banco Central participou do 19º Seminário de Metas para a Inflação na sede regional do Banco no Rio de Janeiro. O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Décio Odoni, fará uma série de apresentações a investidores estrangeiros sobre as oportunidades dos próximos leilões de petróleo. A série de encontros começa na semana que vem em Londres, na Inglaterra, e continuará em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo Odoni, investidores já têm demonstrado interesse nos projetos. A gente tem sido muito procurado, disse. Espero que esse interesse continue até o fim do ano e se materialize nos leilões. Vamos trabalhar para que isso aconteça, disse o diretor ao participar da posse da nova diretoria da Câmara de Comércio Americana no Rio de Janeiro, no Hotel Copacabana Palace. O presidente Michel Temer deu aval nesta sexta-feira para o reajuste do Bolsa Família acima da inflação acumulada até junho, a partir do dia 1º de julho. E o governo vai aproveitar o anúncio para lançar um pacote de medidas de estímulo à inclusão dos beneficiários do programa no mercado de trabalho. O Palácio do Planalto quer incentivar a formalização do emprego nas famílias que recebem recursos do programa de transferência de renda, que foi vitrine do governo do ex-presidente Lula. De acordo com os dados do IBGE, até abril a inflação medida pelo IPCA acumula um índice de 4,08% em 12 meses. O Banco do Brasil revogou ontem uma licitação de R$500 mil para contratar agências de propaganda. No final do mês passado, reportagem do jornal Folha de São Paulo divulgou que o nome da empresa vencedora da concorrência foi antecipado ao jornal 4 dias antes da abertura oficial dos envelopes. 6h39. A Latam iniciará a mudança de suas regras para bagagem despachada no dia 18 de maio. A companhia aérea implementará as novas regras gradativamente. A cobrança pela bagagem despachada em voos promocionais iniciará nos próximos 50 dias. O preço cobrado será a partir de R$30 para a primeira mala despachada em voos nacionais. Em 18 de maio, mudam as regras relacionadas à franquia permitida por passageiro e ao pagamento pelo excesso. A previsão é que a companhia inicie também a cobrança da primeira bagagem em voos domésticos e a venda de bilhetes por meio de novos perfis de tarifas nos próximos 50 dias, disse a empresa. Além da Latam, a Gol e a Azul já informaram que vão começar a cobrar pela bagagem despachada em voos promocionais. A Avianca ainda não tinha definido sua estratégia para a regra de bagagem e disse que mantinha os padrões atuais. O juiz substituto da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, que ordenou a suspensão das atividades do Instituto Lula, ratificou a medida cautelar em nova decisão divulgada na noite de ontem, mas corrigiu a informação de seu despacho anterior de que a decisão ocorreu a pedido do Ministério Público Federal do DF. Na primeira decisão, Leite disse que, pelo teor do depoimento dado por Lula à Justiça, havia verificado que a sede do Instituto pode ter sido instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais. Da nova decisão, datada desta quinta-feira, o magistrado usou 9 páginas para ratificar e justificar a medida e escreveu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia até ser alvo de mandado de prisão preventiva. 6h41 em Manaus. Pelo menos 11 ativistas russos foram detidos na Praça Vermelha em Moscou quando liam a Constituição em voz alta, indicaram membros da ONG OVD Info, especializada no monitoramento de manifestações. Segundo a ONG, entre os ativistas presos está Ildar Dadin, o primeiro e único na Rússia a cumprir pena por infringir uma lei que endureceu as condenações aos organizadores de protestos não autorizados. O empresário Reinaldo Herrera, sobrinho da estilista venezuelana Carolina Herrera, foi assassinado junto com um colega em Caracas depois de terem sofrido um sequestro, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira. Os corpos de Reinaldo Herrera, de 34 anos, e de Fabrício Mendonça, de 31, foram encontrados na quinta noite em um veículo na autoestrada que liga Caracas à localidade costeira de Lagoaíra, segundo o boletim da Procuradoria.
O sonho de ganhar a maior refinaria da América Latina levou os municípios de Bacabeira, a 61 quilômetros de São Luís, e Rosário, a 69 quilômetros da capital maranhense, a viver dias de prosperidade, mas isso durou apenas até o início de 2015. No dia 28 de janeiro daquele ano, em meio à crise e às denúncias de corrupção, a Petrobras anunciava o cancelamento da obra. Quase 2 anos e meio depois, a região coleciona construções abandonadas que mais lembram cidades fantasmas, ao lado do que seria a refinaria Premium 1. Investiu o que tinha e o que não tinha para construir 20 kitnets e alugar para trabalhadores. Pago até hoje e não tive nenhum retorno. Virou um elefante branco, conta Helena Maria de Souza, empresária de Rosário. Quando olho, me dá tristeza, completa ela, ao lado de outros habitantes da região. 6h43 em Manaus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o ex-diretor do FBI, James Comey, a não falar com a mídia, medida extremamente incomum que provocou novas acusações de que o presidente está tentando silenciar o homem que liderou uma investigação sobre possível conluio entre a campanha eleitoral de Trump e a Rússia. No Twitter, Trump pareceu sugerir que, se Comey desse sua versão aos contatos entre eles, o governo poderia apresentar gravações das conversas, embora não estivesse claro se essas gravações existem. João Santana, o marqueteiro das campanhas eleitorais do PT, disse em depoimento à Lava Jato que as tesourarias de candidatos rivais promovem acordos subterrâneos para enganar o Tribunal Superior Eleitoral. Combinam os valores que irão declarar na prestação de contas oficial. Com isso, dão aparência de normalidade à contabilidade e se esbaldam no Caixa 2, uma prática generalizada. Santana insinuou que esse tipo de acerto foi feito na campanha de 2014 entre os comitês da petista Dilma Rousseff e do tucano Aécio Neves. A empresária Mônica Moura, mulher e sócia do marqueteiro João Santana, afirmou em sua delação premiada que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva queria ser candidato nas eleições presidenciais de 2014 e que isso não ocorreu porque sua sucessora Dilma Rousseff não aceitou abrir mão de tentar a reeleição. Mônica Moura atribuiu a informação a um relato feito pelo marido na época. Aposentados idosos venezuelanos xingaram e trocaram socos com tropas de choque e da polícia que bloquearam os atos mais recentes em 6 semanas de manifestações contra o governo do presidente Nicolás Maduro. As informações são da agência Reuters. Tropas de choque com capacetes e escudos usaram gás de pimenta diversas vezes para controlar a multidão, à medida que centenas de pensionistas ultrapassaram as linhas da segurança para tentar marchar de uma praça em Caracas. Irritado, um homem barbado pediu respeito aos idosos e desferiu um soco contra um policial na linha de frente. Agora 6h45 em Manaus. O Papa Francisco, visitando um dos santuários mais famosos do catolicismo, rezou nesta sexta-feira pelo fim das guerras que, segundo ele, dilaceram o mundo e pediu aos fiéis para derrubarem todos os muros para espalhar justiça e paz. No início de uma viagem a menos de 24 horas em solo português, Francisco desembarcou no Santuário de Fátima, onde a Igreja Católica ensina que a Virgem Maria apareceu para 3 crianças portuguesas há 100 anos. O Papa canonizou neste sábado em Fátima, Portugal, os 2 irmãos pastorinhos Jacinta e Francisco, que ao lado de sua prima Lúcia presenciaram as aparições da Virgem que está fazendo 100 anos. No início da cerimônia, o bispo de Leiria, Fátima, Antônio Marto, pediu ao Papa que inscrevesse Francisco e Jacinta no livro dos santos e depois fez uma breve apresentação da biografia das 2 crianças. Em seguida, o Papa, em latim, pediu que os irmãos fossem venerados. O dia do Papa, que desembarcou na sexta-feira em Fátima, começou com uma reunião privada com o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, que o visitou na casa de Nossa Senhora do Carmo, onde Francisco passou a noite, como fizeram seus antecessores quando visitaram Fátima. Depois, Francisco seguiu para a Basílica de Nossa Senhora de Rosário. Em seguida, fez uma oração no túmulo de Francisco e Jacinta, que morreram com 9 e 10 anos, respectivamente.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou ontem de uma palestra em Belo Horizonte durante o Seminário de Ciências Penais da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas, instituição do qual é ex-aluno. Ele destacou a importância da cooperação jurídica internacional para as investigações criminais conduzidas pelo Ministério Público Federal. Durante sua fala ao público, Janot ressaltou que no âmbito da Operação Lava Jato, o Brasil encaminhou 136 pedidos de cooperação internacional a 33 países. Ao mesmo tempo, foram recebidas 70 solicitações de 26 países. Não adianta esconder bens ou valores fora do Brasil. A cooperação internacional hoje é tão estreita que nós vamos descobrir. Também não adianta fugir do Brasil, fugir da jurisdição brasileira. Nós conseguiremos que a lei brasileira alcance também esses cidadãos, disse ele. O juiz Marcelo Bretas decidiu nesta sexta-feira dar novo prazo de 3 dias úteis para que o empresário Ike Batista pague a fiança de 52 milhões para permanecer em prisão domiciliar. Caso não pague, o empresário terá que voltar para a cadeia. Ike é réu no processo da Operação Eficiência da 7ª Vara Federal Criminal. O empresário é acusado de pagar 16,5 milhões em propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Empresas de ao menos 74 países, incluindo o Brasil, foram alvos de um cyber-ataque em larga escala nesta sexta-feira. Os ataques atingiram hospitais públicos na Inglaterra, causaram a interrupção do atendimento do INSS e afetaram empresas e órgãos públicos de 14 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A extensão do ataque leva especialistas em segurança a acreditar que se trata de uma ação coordenada, mas não se sabe ainda a autoria. Petrobras e INSS e Ministério Público de São Paulo estão entre páginas retiradas do ar. Entre mentes, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República confirmava que o ataque cibernético provocou incidentes pontuais em computadores de servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, mas nega comprometimento de dados da administração pública brasileira. O ex-ministro Antônio Palocci fechou com Adriano Bretas, advogado, que já negociou outras colaborações em delação premiada. Para o PT, a delação de Palocci é vista como um pá de cal, já que pode confirmar informações da Odebrecht e principalmente do casal João Santana e Mônica Moura, ex-marqueteiros do PT, de Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. O próprio PT avaliava que Palocci iria colaborar. Palocci é visto como um homem de negócios pelo partido, diferentemente de Guido Mantega e João Vacari, considerados homens de partido. Petistas lembram que, em meio ao escândalo no primeiro governo Dilma, entre revelar clientes de sua consultoria ou sair do governo, Palocci preferiu sangrar e pedir demissão. Segundo advogados envolvidos no caso, agora Palocci pode revelar também informações que cruzem com outra operação da Polícia Federal, a Zelotes, por exemplo. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesse sábado. O Globo do Rio de Janeiro. Palocci volta atrás e recontrata advogado para negociar delação. A Folha de São Paulo. Banco do Brasil cancela a licitação que teve resultado antecipado pela Folha. O Estado de São Paulo. Juiz dá 3 dias úteis para Ike pagar fiança de 52 milhões de reais. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Lula queria ser candidato em 2014, diz delatora Mônica Moura. Valor Econômico. Investimentos do BNDES e na JBS entram na mira da Polícia Federal. Estado de Minas. Homem é preso por cometer 2 homicídios em menos de 24 horas. O Recife, Jornal do Comércio. Mônica Moura entrega imagem e de e-mail criado para conversas secretas com Dilma. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mortes por chikungunya chegam a 5 no Ceará, outros 40 óbitos investigados. Porto Alegre, 0 hora. Ex-dono da Gol é condenado à prisão, mas não deve ir para a cadeia por causa de idade. Brasil Econômico. Bolsa Família terá reajuste acima da inflação. Edições impressas locais, Jornal do Comércio, governo e prefeitura retomam ação conjunta. A crítica, eleição, governo tampão, calendário definido. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. E antes de finalizar, temos informações com Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, um incêndio de grandes proporções acontece no centro da cidade, na rua Emílio Moreira. As informações que temos, Paulo, é no antigo depósito do Sucatão. Daqui a pouco nós vamos trazer mais informação no decorrer da programação da difusora. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros já estão no local. Conversava com o soldado Salgado do Corpo de Bombeiros, ele me dizia que o incêndio é de grandes proporções, sim, e acontece no centro da cidade nesse momento. Daqui a pouco nós vamos voltar com mais informações desse incêndio que acontece na rua Emílio Moreira, no centro da cidade. Paulo Guerra. Portanto, um grande incêndio de grandes proporções está acontecendo nesse instante no centro da cidade. Daqui a pouco mais detalhes com Alberto Pellegrini. Participando desta edição hoje, reportagens Fabrício Nascimento, J.A. e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A operação de rádio foi de Marcos Salles. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 6h30.